Esse é o programa Vida e Missão, preparado para te abençoar, você e sua família. Nossa equipe preparou um programa muito bonito, muito inspirador. Fique conosco, que Deus há de te abençoar. Amém. No Bom Diálogo, você acompanha uma entrevista com Juliana Vaz, presidente da Federação Metodista de Juvenis. O evento social e evangelístico da Igreja Metodista Fazendo a Diferença atraiu moradores do bairro da Tijuca e adjacências. Assista também a uma reflexão bíblica do bispo Paulo Lockman. Aqui, no Vida e Missão. Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais um quadro Bom Diálogo aqui no programa Vida e Missão. Hoje nós vamos conversar com Juliana Vaz, que é presidente da Federação de Juvenis da Igreja Metodista. Ao meu lado, Camila Alves. Tudo bem, Camila? Boa tarde. Diego, boa tarde. E boa tarde para você também, Juliana. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Juliana, quando foi a sua posse na presidência dos Juvenis? Eu tomei posse em janeiro de 2012. E como é que foi essa experiência? Foi, assim, emocionante. Tá sendo tudo muito emocionante. Tá sendo, assim, muito Deus, sabe? Deus tem sido, assim, cada vez mais abençoador nas nossas vidas. E a nossa vida tem cada vez mais sido transformada. É muito bom ver o que Deus tem preparado pra gente. Amém. Juliana, a gente tem visto que o trabalho do Juvenis tem ganhado muita força. Como você vê esse mover? A que você atribui esse crescimento? É que o trabalho do juvenil, da federação, é em missão. O foco é missão. Não existe federação de juvenis sem missão. Então, nós focamos na missão. Nós focamos em formar missionários, em fazer com que o juvenil possa mostrar o quanto Deus tem trabalhado na vida dele. O nosso foco é missionário. E a programação é sempre bem dinâmica durante todo o ano, né? Você acha que isso contribui para o envolvimento dos juvenis? Sim, porque o juvenil, o jovem, né, gosta de uma coisa diferente. Ele gosta daquilo que ele nunca viu em lugar nenhum. Ele gosta de algo que venha surpreender ele. Então é isso que a gente busca. Todas as programações que a gente faz, a gente busca tentar fazer algo novo para que o juvenil possa cada vez mais ficar interessado em participar da federação. E quais são esses eventos que fazem parte da programação? A gente tem a nossa juvenilha, nós temos as nossas 2 vigílias por ano, a festa regional do juvenil, o nosso congresso e a nossa Jumeme. E participam quantos juvenis em média? Na festa e nas vigílias, em média, 1.500 juvenis. Nos encontros, uns 800, 700. Sempre é bem relativo. Vem crescendo É muito mais. de qualquer maneira, né? Com certeza. E Juliana, por que é importante estar reunindo esses juvenis nesses eventos? Porque é uma forma de você mostrar ao juvenil que ele tem pessoas igual a ele. Que, por mais que ele esteja separado na distância, existem pessoas como ele, que passam pelas mesmas dificuldades. Ele pode trocar as experiências que ele tem nos encontros, fazer amizades, uma forma de adorar junto. Às vezes a gente fica muito preso à nossa igreja, né? Às vezes a gente acha que é só a nossa igreja, mas não. Mostrar ao juvenil que ele tem alguém igual a ele, trabalhar essa união nesses encontros. Recentemente foi realizada a festa dos juvenis em Cascadura. Como é que foi essa festa? Foi um sucesso. A gente sonhou com essa festa durante muito tempo, a gente quis fazer uma coisa diferente de tudo que a gente já tinha visto e deu certo, né? Reunimos mais de 1.500 juvenis também, não só juvenis, como todas as pessoas, tipo de idade que passaram por lá. Foi bem edificante, né? Qual é o objetivo dessas festas? É reunir os juvenis mesmo? É a integração? Isso, é a união, é mostrar que o juvenil também tem seu espaço na sociedade, mostrar que ele também tem o espaço dele dentro da igreja, né? Juliana, falando ainda no evento em Cascadura, qual foi o objetivo da festa, o tema que moveu os juvenis? O tema da festa foi Juvenil, qual é o seu talento? E quando a gente pensa em talento, às vezes a gente se prende muito só na música, na dança, no teatro, mas às vezes a gente esquece da palavra, da oração, né? Que isso é um talento que Deus tem dado a nós, é um dom. E o nosso objetivo não era só perguntar ao juvenil qual era o talento dele, mas sim perguntar o que ele tem feito com o talento. Porque às vezes a gente enterra o nosso talento, às vezes a gente não dá muita atenção, às vezes a gente finge que a gente nem sabe que a gente tem. Mas o mais importante de tudo era mostrar ao juvenil o que ele tem feito com esse talento, onde ele tem aplicado na obra.
Agora você é presidente, mas você sempre foi ativa na igreja? Como é que é a sua trajetória na igreja? Sim, sempre fui ativa desde pequenininha, sempre participei das crianças. Quando fui para o juvenis, fiquei como assessora financeira na sociedade, depois fui vice e depois vim como presidente de sociedade. Então tem toda uma história de participação. Isso, já fui SD no meu distrito e agora estou como presidente. Legal. Os juvenis estão sempre muito ativos, né? E além desses eventos e esses encontros que vocês realizam, que outros projetos vocês fazem para transformar as vidas? A gente tem um projeto chamado Jumeme, que é Juvenil Metodista em Missão. É um dos nossos grandes focos, né? Como eu te disse. E nessa Jumeme, a gente busca mostrar o foco missionário. A missão, como eu disse, não existe federação sem missão. Então a gente quer fazer um diferencial. A gente quer mostrar que o juvenil ele também pode ser um missionário, que o juvenil também pode levar a palavra de Deus, que o juvenil pode fazer a diferença. E Jumeme, como seria esse projeto? O que significa? É um projeto de 15 dias, né, onde nós temos o teórico e o prático, dividido em 4 ministérios, que é louvor, dança, teatro e malabares. E no teórico a gente é muito confrontado, a gente aprende muito, a gente aprende o que a gente tem que fazer, né? A gente aprende qual o papel de um missionário, que o missionário é intercessor, que o missionário é aquele que leva a palavra de Deus. E nos dias de prático a gente coloca tudo isso em realidade. A gente faz o nosso sonho da Jumeme virar realidade e a gente vê que faz uma grande diferença para onde a gente tem passado. Juliana, e que convite você faria agora aos adolescentes que estão nos assistindo o nosso programa agora? O convite que eu faço é que a federação não existe sem a sua igreja local. É muito importante que eles participem da sociedade local. Se a sua igreja não tem uma sociedade, que você corra atrás, converse com o seu pastor, faça um projeto missionário dentro da sua igreja, onde você possa chamar mais juvenis. E da sua sociedade que você possa ir para o seu distrito. E do seu distrito unido você venha para a federação. A federação ela não existe sem a sua igreja local. Então é isso que a gente sempre busca, que os juvenis sempre estejam com a gente, participando, mas não dando a glória à federação, e sim glória a Deus, Amém. Porque é o nosso foco. O foco da gente não é a federação ser exaltada, e sim Deus. Amém. O objetivo é participar, né? É verdade. É isso. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, Juliana. Foi uma bênção, né, Camila? Foi ótima conversa. Muito obrigada. O Bom Diálogo fica por aqui, mas o programa Vida e Missão continua. Fique ligado porque ainda tem muitas coisas preparadas para você. A Praça Afonso Pena, na Tijuca, bairro tradicional da cidade do Rio de Janeiro, foi palco para mais um grande evento social da Igreja Metodista. A igreja, localizada no bairro, proporcionou aos moradores um sábado de diversão, ação social e muita música, na primeira edição do Fazendo a Diferença. A ideia é que a igreja realmente faça a diferença na Tijuca. E esse é o objetivo da igreja, não ficar entre 4 paredes, mas que ela tenha a oportunidade não de sair de um evento uma vez no ano, mas que ela tenha várias oportunidades de fazer a diferença, mostrando para as pessoas que ser cristão é algo novo, é algo legal e que Jesus pode mudar a nossa vida, fazendo a diferença na nossa vida também. Além do espaço de beleza, outras barracas foram montadas na praça que variaram de atendimento médico a até mesmo um espaço para divertidas caricaturas. O que a igreja propõe, que é fazer a diferença, que realmente eu acho que a gente está fazendo, que é ajudando essas pessoas, muitas não podem, né, pagar, e para a gente é muito bom a oportunidade de poder aprender e ajudar. O professor e nutricionista Júlio César participou do evento como voluntário e deu dicas aos moradores sobre como se alimentar melhor. Isso é extremamente importante porque a alimentação está diretamente relacionada a todas as enfermidades. Então, as enfermidades crônicas, as doenças da vida comuns. Por exemplo, quando nós pensamos em nos alimentar, nós pensamos em prevenir doenças cardiovasculares, câncer, enfermidades intestinais. Então, uma boa alimentação leva você a ter uma melhor qualidade de vida, proporcionar você mais saúde. E se a ideia era fazer a diferença, a Igreja da Tijuca não deixou por menos e surpreendeu os moradores com um animado flash mob. Poder mobilizar realmente o bairro da Tijuca e não só aquelas pessoas que ficam perto da rua Engenheiro Adel, né? O grande diferencial é que agora a gente tem uma orelha, né, para o Ministério também de Oração, que eles estão ouvindo as pessoas
Todo mundo sabe que ali é o Cantinho do Desabafo. A gente também tem esse ano, além do desabafo, uma exposição contando sobre a história da Tijuca. Isso foi assim, muito legal, as pessoas estão gostando muito, muita gente vem fazer perguntas sobre o bairro. Realmente as pessoas estão comemorando esse momento que a Tijuca também tem vivido com a UPP e com as UPAs. E também são os 47 anos da nossa igreja, né? A expectativa é que a gente aprenda, né? Primeiro vamos parar aqui, vamos analisar o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, o que a gente pode melhorar para atrair mais as pessoas para o projeto, né? A gente quer que a comunidade abrace o projeto, que seja um evento realmente do bairro da Tijuca, né? Orgulhoso por ter participado de sua fundação, seu Paulo reconhece a importância que a igreja teve no bairro ao longo dos anos. Nós louvamos a Deus porque Ele faz diferença nas nossas vidas. Quando nós realmente aceitamos Ele como nosso Cristo, verdadeiro Salvador, tudo se transforma, tudo melhora em nossas vidas. Passamos por tristeza, passamos por dores, por lutas, mas com Ele no nosso coração e na nossa vida, nós somos vitoriosos. Por isso nós estamos vendo aqui, eu estou cada vez mais feliz, porque eu vejo que a maioria que está aqui participando são jovens. Que beleza! É a transformação do mundo. O mundo hoje é comandado pelos jovens e nós cremos que quando Deus voltar, encontrará um mundo mais alegre, mais feliz, mais espontâneo, vivendo e louvando o seu nome. Boa tarde, é com grande alegria que o programa Vida e Missão chega até você neste momento de reflexão da Palavra de Deus. Convido você a ler comigo na Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 31 ao verso 35, que diz assim: Neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não entendeis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar tal obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos, vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Esta palavra de Jesus, este momento no ministério de Jesus, é um momento marcado por algumas definições e até por quebra de paradigma. Jesus está em terra dos samaritanos. Quem conhece as Escrituras Sagradas sabem das restrições que no tempo de Jesus eram feitas aos samaritanos, às aldeias samaritanas, ao território samaritano. Hoje ainda nós falamos de preconceito racial, preconceito contra o pobre, preconceito contra a mulher, preconceito de várias naturezas. Mas isso é muito inerente à condição humana. O ser humano rejeita o que não conhece, rejeita o que é diferente. Todos nós gostamos de perpetuar aquilo que nos é conhecido e aquilo que nos agrada à primeira vista. E isso não era diferente no tempo de Jesus. E a razão pela qual os judeus tinham tais resistência aos samaritanos está ligada à queda do Reino do Norte, em Samaria, a maneira como os assírios faziam a dominação, tomando as maiorias das lideranças, os chefes das famílias, e levando para a terra deles e trazendo povos já conquistados para ocupar aquela terra, para criar o desarraigar da terra, né? e facilitar a dominação que eles faziam. Com isso, os povos que foram trazidos para Samaria, por volta do século VII a.C., eles se misturaram com o povo da terra. E mesmo depois da volta do cativeiro, anos e anos depois, a Samaria ficou marcada como uma terra impura. E o relato capítulo 4 é um relato que traduz um pouco desses rompimentos. Ao invés de vindo da Galileia,
atravessar o Jordão e voltar a entrar em terra de Israel, na altura de Jericó, subindo para Jerusalém, como faziam a maioria dos judeus, Jesus atravessa, entra em terra samaritana. Lá encontra aquela mulher, ou seja, além de samaritana, encontra uma mulher acusada de ter tido vários maridos, né? Discriminada. É Jesus quebrando vários paradigmas. E um mestre, um judeu de excelência, né? Reconhecido por seus milagres, jamais dirige uma palavra às mulheres. Jesus, ao conversar com aquela mulher, ele já começa a quebrar vários paradigmas, mostrando a sua visão. E é interessante que o pequeno texto que eu li transcreve para nós um pouco do que é o coração do ser humano e o que é o coração de Deus. Nesse texto, muito claramente, os discípulos já estão preocupados com a sequência da rotina diária, a alimentação. Aliás, a pausa em Samaria fazia parte de uma estação onde eles iam buscar água e algo de comer, como relata o texto lá desde o início. E eles provavelmente já haviam começado a se alimentar e Jesus não se alimentara. Jesus fizeram uma escolha. E a escolha de Jesus foi ocupar tempo com aquela mulher, gastar tempo com ela, dar oportunidade para ela abrir o coração, profetizar sobre a vida dela. A grande questão que nos vem sobre o texto e que chama a nossa atenção é acordar para o que realmente ocupa o nosso coração, o que realmente nos move. Os discípulos, marcados pelo preconceito, queriam ir embora logo daquela terra tida como maldita. Os discípulos, para que isso acontecesse, eles precisavam que Jesus comesse para eles voltar a pôr o pé no caminho. Enquanto isto, Jesus estava interessado em seres humanos. Pessoas, seres humanos, são o negócio de Jesus. Tem gente que tem vários negócios, se interessa pelas pessoas e pelos seres humanos como maneira de alcançar os seus objetivos. A propaganda na televisão explora a figura da mulher, agora há uma propaganda de banco que explora a figura de um bebê, não é? Mas sempre para alcançar objetivos materiais, pessoais, institucionais. Mas quando Jesus para e olha para aquela mulher, ele está interessado no destino eterno da alma daquela mulher. Mas não só no destino eterno, mas Jesus está interessado também nas coisas pequenas da vida daquela mulher. Coisas que para outros seriam relevantes, coisas que para outros seriam de pouca importância ou de nenhuma importância. Uma pessoa que não era considerada pelos seus conterrâneos. Então Jesus atenta para a mulher, se preocupa com ela, conversa com ela. E o diálogo demonstra isso. O diálogo demonstra claramente isso, né? Eu estou interessado numa outra comida, uma comida que vocês não conhecem. Ou seja, não é isso que vocês vão ingerir, que perecem e que depois vocês vão ter que comer de novo. Do mesmo modo que ele falou para a mulher, a água que eu te der fluirá em você uma fonte para a vida eterna. Jamais terá sede. E ela disse, dá-me de beber desta água. Jesus estava voltado para interesses maiores, ajudando os discípulos a compreenderem o verdadeiro sentido da vida. Vidas, pessoas, são mais importantes que coisas. Muitas vezes a sociedade personaliza as coisas e coisifica as pessoas. A gente percebe isso, por exemplo, se um pobre chega num hospital com uma emergência, mesmo que a pessoa esteja morta, eles querem saber se tem seguro-saúde, se pode deixar um cheque calção. Ou seja, o lado material se sobrepõe à vida e a vida é jogada fora. Com Jesus não é assim. Jesus está interessado na sua, na minha vida, como nós estamos, onde nós estamos,
a maneira que nós estamos. Por isso, ele diz, essa comida que eu tenho que comer, vocês não conhecem. E os discípulos diziam, será que alguém providenciou comida para ele? E Jesus disse, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa. Ah, irmãos e irmãs, nós muitas vezes estamos com a nossa atenção demasiadamente terrena. O nosso zelo, o nosso coração está muito voltado para as coisas materiais. E elas são capazes de criar sentimentos odiosos nos nossos corações. As coisas materiais são capazes de dividir famílias, tornar irmãos do mesmo sangue, pessoas nascidas do mesmo ventre, inimigos, por conta de coisas materiais. Coisas que são passageiras. De repente se tem, de repente não se tem mais. Há pouco esse episódio ali, na 13 de maio, o prédio onde haviam sonhos, pessoas, negócios, ruiu tudo. Vidas que estavam lançadas naquilo foram destruídas. A transitoriedade dos projetos humanos é notória. Todos os grandes imperadores pensaram que iam dominar o mundo para a eternidade. Alguns nem ficaram mais na memória. Jesus está chamando a atenção para o que realmente vale, que é a relação pessoa a pessoa, o relacionamento que ele estreitou com aquela mulher, relacionamento que ele quer estreitar com a tua casa, dando a você a oportunidade de tirar os olhos das coisas que te ameaçam e pôr os olhos no Senhor da eternidade, que pode ajudar você a enfrentar as coisas do dia a dia com outro coração, com uma outra mente, com uma outra visão e com outro poder. Porque o poder de Deus vem para aqueles que têm tempo de pôr os olhos no Senhor. Erguer os olhos significa sair da dimensão meramente humana, da dimensão meramente transitória, para a dimensão eterna, para a dimensão da relação do homem, da mulher com Deus. Que Deus te ajude a vencer esses limites que estão tirando a alegria do seu coração e redescobrir Deus na sua vida, a convidar a Jesus a controlar a sua vida. A tradição da igreja diz que mais tarde, após o Pentecostes, o grande avivamento que nasce em Samaria teve como base essa aldeia e teve nessa mulher, no testemunho dela, uma das suas bases. A gente nunca imagina o que Deus fará com uma vida que está entregue nas suas mãos. Experimente isso. Permita-me orar contigo agora. Deus Santo e Poderoso, nós somos o teu povo. Nós enfrentamos desafios que nos constrangem, que nos intimidam. Mas nessa tarde, Senhor, no meio deste dia, nós queremos tomar uma decisão de também levantar os nossos olhos aos céus e dizer, socorre-me, Senhor Jesus. De buscar nele consolo, de buscar nele esperança, de buscar nele força e poder. Por isso, Senhor, contempla esse teu filho e tua filha que está agora com o coração contrito e o abençoe. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Esse é o programa Vida e Missão. Essa é uma oportunidade de decisão e uma oportunidade de ser abençoado. O meu convite é volte a estar conosco. Que a bênção que você sentiu nesse instante, Deus tem preparado muitas outras no próximo sábado, no programa Vida e Missão. Que Deus te abençoe.